A informalidade sempre historicamente foi constituída como marginalidade, como o Brasil que não deu certo, como um Brasil que falhou. Olá, eu estou aqui com Rosana Pinheiro Machado, cientista social e antropóloga, que vai falar conosco sobre a informalidade e a sua relação no Brasil e na China e entre esses dois países. Claro, você também pode acompanhar o Brasil nas redes sociais, @canal Brasil no Facebook e no Instagram. Rosana, muito obrigado por nos receber aqui, tá bom? Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Rosana, você tem argumentado em seus artigos, seus livros, que na China e no Brasil a pirataria ou o setor informal eles têm peso relevante nas economias desses estados. Mas aqui na China eu percebo que essa informalidade é vista como um vetor de desenvolvimento do país, enquanto a imagem do setor informal no Brasil é como se ele fosse um obstáculo ao desenvolvimento. Por que assim? Olha, essa é exatamente um resumo da minha tese. Eu estou tentando, o argumento que eu tenho tentado construir é justamente a ideia de que a China vê como um vetor do desenvolvimento e o Brasil vê como um obstáculo. Por quê? Eu acho, as razões históricas são muitas. Primeiro, eu acho que, vou começar pelo caso brasileiro. Sim. Acho que primeiro o caso brasileiro tem uma história de cisão, de segregação, que é histórica, né? Que ela é do pós-abolição da escravatura, e você tem uma sociedade segregada. Apesar de que a gente tem o mito da democracia racial, a gente vai ter uma sociedade geralmente da informalidade, que sempre teve muita dificuldade de se integrar ao mercado de trabalho e que geralmente é uma população pobre negra, e uma elite branca. E um país pensado por elites brancas. Então, por exemplo, você vai ver, por exemplo, nos arquivos, nas revistas, nas principais revistas do Brasil, ou jornais, há 150 anos, você vai ver que tem uma tentativa sempre do poder privado, do poder público e do setor privado para retirar os vendedores de rua dos centros urbanos. Por quê? Porque há uma disjunção daquela imagem daqueles prédios históricos europeus e, ao mesmo tempo, uma ocupação, uma população pobre. Só que é bastante interessante porque, se a gente vai ver, os centros urbanos sempre foram de ocupação popular. Mas sempre tem uma certa nostalgia das elites de tentar, historicamente, isso em todas as grandes cidades brasileiras, de ter processo de higienização, de retirar os vendedores. E também porque há uma ideia, há uma certa também há uma certa divisa entre um setor privado e informalidade. O setor privado sempre, historicamente, dominado por algumas elites, sempre pressionou o Estado brasileiro, seja do poder local, estadual ou federal, para que tirassem os vendedores de rua, porque eles são, até isso já é trabalhado desde a teoria do desenvolvimento, da teoria da dependência, desde os anos 70, de como a informalidade sempre historicamente foi constituída como marginalidade, como o Brasil que não deu certo, como um Brasil que falhou, o Brasil que fracassou e que a gente simplesmente remove. A China tem uma constituição cultural e histórica muito diferente do Brasil, não tem esse processo de segregação racial. E a China tem também, historicamente, de forma milenar, uma noção de que o conforto é fundamental para a população. Quer dizer, você pode ter regimes autoritários, desde que você tenha um bem-estar mantido da população mínima. Então, quando as reformas pós-Mao são implementadas, a primeira coisa, o objetivo principal é reduzir o nível de pobreza. A China tem retirado 10 milhões de pessoas da pobreza por ano. Isso é fenomenal, e a ideia é que até 2020 se retire e se acabe com a pobreza, com a extrema pobreza na China. E a ideia sempre foi, a China sempre defendeu que a informalidade é necessária, a pirataria, a cópia são passos fundamentais para um primeiro modelo de desenvolvimento que eles chamam de a primeira rodada de desenvolvimento, que é um modelo ainda de sobrevivência, de eliminar problemas estruturais como a fome e a miséria. E aí, claro, a China não vê
oposição entre setor privado necessariamente e informalidade. Até porque a informalidade na China é muito diferente do Brasil. É uma informalidade que acontece dentro do setor privado, é uma informalização. Então há uma ideia do Estado e das autoridades locais de proteger a informalidade, essas condições que são muito importantes, que eles consideram muito importantes para o desenvolvimento, para essa primeira etapa, esses primeiros 30 anos do desenvolvimento. Outra coisa, além de ser um vetor para o desenvolvimento, é possível perceber que na China também como um vetor até de inovação econômica. Eu me refiro, tem um fenômeno dessas bicicletas, esses compartilhamentos de bicicletas, as fintechs, o shadow banking, a possibilidade de você transferir dinheiro através de um aplicativo de mensagem de celular, o WeChat. No Brasil existe também, dentro da informalidade, essa capacidade de gerar inovação ou não? E se não, por que lá não e aqui sim? Não. Mas eu vou primeiro falar um pouquinho da China. A China tem também uma concepção histórica de que imitação é o meio de aprender. Na verdade, o Ocidente criou a ideia de que imitação é o oposto de inovação. Porque todo o processo criativo, de criação, é um processo de artistas, eles aprendem inicialmente copiando modelos, caligrafia, quer dizer, essa ideia, essa posição entre inovação e cópia é uma posição que ela é uma construção individualista ocidental, não necessariamente os processos de aprendizado. Eles nascem de algum momento de um processo de imitação. Então, na China, se você deixa a informalidade, o que vai acontecer quando começa a ter incentivo para produzir inovação, para regulamentação, é que se espalha, os produtos muitas vezes falsificados ou copiados são melhores muitas vezes do que os originais, como que é o caso de celulares na China. 25% dos celulares hoje da China, eu não tenho esse número preciso, mas há 5 anos era um número de mais ou menos 25%. São os chamados Shanjai, que é um tipo de falsificação, que ela é claramente falsificação, ela não tem, na verdade, ela troca um nome, troca uma letra, ela não tenta se passar por, mas ela acessa um mercado que é incrível, e já tem celulares que cresceram, marcas de celulares que cresceram de forma incrível e que estão inovando o próprio mercado. Isso também tem vários exemplos na China, eu acho que você também já trouxe alguns. Agora, no Brasil, como é que você vai estimular a inovação se você só põe a polícia em cima das pessoas, né? Quer dizer, inclusive o motivo da minha fala que me traz a China aqui no Brasil, no Brasil China Challenge, é falar da importância de como a criminalização é uma política ineficiente, cara e que não resolve nada, porque nós temos 50% da população brasileira historicamente mantida na economia informal desde a abolição da escravatura. A gente só teve alguns momentos que diminuiu esse número e que se sai muito pouco disso. Um exemplo, por exemplo, é quando eu fiz trabalho de campo num camelódromo por 10 anos. Qual? De onde? De Porto Alegre. Então, eu fiquei no camelódromo primeiros 5 anos, fazendo etnografia todos os dias, e aí depois acompanhei os 5 anos de formalização. Nesses 5 anos, ninguém teve incentivo, ninguém conseguiu empreender. É só a polícia, sai, corre mercadoria, é só um processo de humilhação diária. Quando eles são formalizados, vem de um mês para o outro uma série de incentivos que foram muito interessantes, como são os processos de formalização, mas que todo mundo, no fim, acabam que esses processos de formalização de camelódromos no Brasil são processos muito caros, que tem que pagar lojas muito caras e que dão acesso a crédito para populações que nunca tiveram crédito e que se tornaram todas endividadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu conheci mais ou menos umas 2.000 pessoas que passavam por mim na minha convivência desses 10 anos de camelódromo, dizendo assim, que as pessoas que passavam por ali. A gente não sabe de um caso de alguém que conseguiu dar certo, quer dizer, eu sei um, né? Mas já é uma família de 3 gerações de camelôs. A gente não vê ninguém que consegue, que deu certo e que cresceu, porque não há incentivo. E daí é um problema estrutural, né? Para além mas eu acho que o principal problema é a criminalização, né? A criminalização, que você não encontra maneiras de dialogar com esses grupos, de negociar o espaço público, né? Não acho que tem que permitir toda a ocupação, mas negociar espaços, porque as pessoas querem trabalhar. Sim. Tem
um fenômeno também que talvez depende de quem você está falando, a informalidade é ruim ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, uma diferença talvez em criminalizar ou ter olhos contrários a um tipo de informalidade dependendo da classe social em que você esteja. Por exemplo, sobre os camelôs, já mencionamos aqui, normalmente é a polícia, o RAPA, como se fala em algumas cidades do Brasil, em relação a expulsar aquelas pessoas daquele lugar. Mas você pode interpretar como também um processo de informalização algumas coisas que recentemente têm acontecido no Brasil, só que afetando outras pessoas. Por exemplo, a terceirização irrestrita no trabalho, a própria reforma trabalhista talvez tenha dado elementos mais informais nas relações formais. Porque há muitas vezes até mesmo violência física contra alguns e se beneficia, até se defende uma informalização em outro setor. É exatamente isso que ocorre no Brasil e acho que no mundo, né? E como a gente pode perceber, eu vou voltar para como que eu falava no início, é sempre uma questão de raça e classe, que são sempre integradas no Brasil. Então, hoje a gente vê uma defesa imensa do setor privado por uma reforma trabalhista que defende a flexibilização do trabalho. Esse é um movimento global, já tem estimativas de que por mais ou menos 2020, muito próximo, 2/3 da população mundial estarão trabalhando em algum tipo de informalidade, ou seja, o mundo estará na informalidade. E isso ontem também, no próprio fórum, a gente vê essa defesa de que o mundo do trabalho mudou e de que a informalidade é positiva, de que não tem como os empresários mantenham esse nível de formalização, porque isso é muito custoso. Mas, ao mesmo tempo, essa informalidade do autoempreendedor, do sujeito que está lá criando seu espaço, cravando o seu espaço, é criminalizado. Então, a gente volta para a questão originária do Brasil, que é uma questão de autoimagem, no fundo, uma questão de segregação e de discriminação racial e de classe. Depende de quem é informal. Exato. Não é a informalidade o problema, então. Claro que não, porque aqui também o Uber ele é tão celebrado, né? Então, que é uma situação, que é um caso de informalidade. Isso, você citou um bom exemplo, assim, essa economia do compartilhamento, Airbnb, o Uber, e tem problemas relacionados até à cobrança de impostos dessas atividades, portanto, você pode caracterizá-las como relativamente, pelo menos, informais. Por que o camelô é criminoso e um motorista do Uber não? É justamente a questão, é esse o ponto, exatamente, mas é justamente o ponto que para mim está muito claro como você entende a marginalidade urbana a partir de um critério de raça e classe. Sim. Outra coisa também... E mais uma coisa também, porque... claro, a questão, eu já repeti algumas vezes a segregação, o critério raça e classe, mas pensar que as políticas públicas são sempre formuladas por pessoas brancas, né, por uma elite branca. E aí é claro que também depende o que é conveniente para quem. Né? E o Uber é conveniente para as camadas médias. Né? E outro ponto também, por exemplo, quando não pagar impostos, por exemplo, quando uma grande empresa se vê acusada de sonegação de imposto, as críticas são muito menores do que outras atividades. Ou mesmo no Brasil, com as denúncias de corrupção envolvendo grandes empresários, já escuta-se um certo argumento que fala que o combate à corrupção está atrapalhando as grandes empresas no Brasil. Ou seja, você aponta um peso muito grande do Estado para alguns, mas você relativiza quando você está falando de um outro tipo de informalidade. Tudo uma questão. Mas vamos comparar de novo Brasil e China, até porque você fez um vasto trabalho, né, de acompanhar essa relação comercial informal, desde o produto aqui, passando pelo Paraguai, chegando ao Brasil. Como é que foi pesquisar a vida e o que você percebeu na vida dessas pessoas que trabalham na informalidade? Vamos pelo menos comparar os chineses e os brasileiros. Como é que afeta os chineses nesse primeiro passo dessa cadeia que vem daqui da China? Estamos aqui na Universidade de Pequim conversando, vem daqui e chega até lá no Brasil. Como é que é a vida destes trabalhadores informais aqui na China e os trabalhadores informais brasileiros que recebem e vendem os produtos lá? Há diferença na vida dessas pessoas? Sim, é muita diferença, porque são situações de trabalho muito diferentes, né? Porque eu tenho chamado no Brasil uma situação de autoexploração. É uma ideia de que o sujeito ele é autoempreendedor, ele vai para a rua
e ele vai se virar. E ele vai fugir do Estado, e é uma situação, dentro de uma situação também, como eu falava antes, de marginalidade urbana. Agora, na China, é uma situação de ser explorado, porque a informalidade aqui do trabalhador não é do autoempreendedor, ele é de um trabalhador empregado numa empresa, mas que tem um alto nível de informalização nessas fábricas. Então, são trabalhadores fabris, que não sabem muitas vezes quanto ganham, o número de contratação de mulheres é muito maior, então tem diversas histórias de abuso, de violência, de mulheres que não podem engravidar. Assim, a questão trabalhista na China ela é crítica, está melhorando, mas ela é totalmente crítica, uma discussão aí longuíssima do nível de informalidade dentro do setor formal. Então, é muito diferente também, mas em termos de aspiração. O que a gente via no Brasil é sempre uma situação muito difícil, ainda de muita precariedade. E na China é diferente, já tem uns livros produzidos muito bonitos sobre a capacidade de sonhar das trabalhadoras fabris, porque elas vêm do campo e elas chegam mesmo nessas condições, mas achando que está muito melhor. Conseguem mandar dinheiro para o campo, conseguem juntar dinheiro, porque não saem, dormem nos dormitórios, e aí começam a comprar marcas, porque tem todo esse mercado de falsificações, começam a acessar o mundo moderno, né, esse mundo urbano moderno, de uma maneira muito diferente do que no campo. E aí começam muitas delas a entrar nas faculdades, começam a querer estudar. Então é uma situação eu nem posso dizer que é uma situação de emergência diferente, mas de capacidade de sonhar o futuro é diferente. E a importância da educação, das novas gerações de trabalhadoras fabris. No Brasil a gente não tem esse sonho de estudar, não é muito presente. Rosana, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre algumas questões relativas à política no Brasil. O presidente Temer já sofreu uma denúncia e, segundo nós podemos ler na imprensa, talvez estivesse prestes a sofrer uma segunda. Ainda assim, estão sendo aprovadas algumas reformas, até algumas que mencionamos aqui, a terceirização e a reforma trabalhista. Ou seja, o governo tem conseguido avançar pelo menos parte da sua agenda no Congresso. Como é que você avalia isso, o fato de ser um governo extremamente impopular? As pesquisas indicam uma popularidade abaixo de 10%, com denúncias graves, e ainda assim está conseguindo aprovar alguns pontos de áreas que lhe são importantes na sua pesquisa. Como é que você avalia essa... É uma situação complicada de entender, como principalmente a falta de reação popular, né? Porque isso também levaria a discussão por uma outra conversa, mas é claramente um governo que entra para fazer todas as reformas, né? E aí tanto faz, acho que fica muito claro que tanto faz se tem um segundo escândalo de corrupção, se vazou uma segunda gravação, tanto faz se é uma das maiores rejeições da história do Brasil, porque o objetivo é esse muito claramente de passar as reformas e muito rapidamente, né, como as votações após o primeiro escândalo que teve há 2, 3 meses atrás com a JBS, quer dizer, você passou 2 dias depois a reforma e começa também a praticar todo um lobby de que houve porque com os anúncios das reformas também começa a ter um reaquecimento da economia e como isso é usado para se manter. Mas então é isso, é um governo que não está preocupado com popularidade e que está muito claro que o único objetivo é fazer o que tem que ser, que algumas elites acreditam que tem que fazer para sair da crise, né? Rosana, você mencionou o fato de que muitas dessas pessoas que são consideradas obstáculos ao desenvolvimento, por estarem na informalidade, são negros ou pobres, ou seja, classe e cor de pele. Mas você é talvez uma das poucas mulheres que tenham voz ativa numa discussão hoje em dia. Você acredita que o Brasil já resolveu esse problema da pouca representatividade e representação mesmo das mulheres nos principais fóruns de discussão, seja na política oficial, seja no debate público mesmo? Não, de jeito nenhum. O Brasil é um país extremamente
atrasado, machista, misógino. A minha situação é bastante interessante porque, de fato, eu acho que eu consigo transitar em alguns espaços, mas não é um espaço simples, não é um espaço de que eu vou estar num fórum como esse e não vou ter 2 histórias, pelo menos, para te contar de assédios, de pessoas, enfim, de pessoas que circulam por um fórum como esse. Aí não importa onde eu estudei, não importa onde eu trabalhei, não importa o que eu fiz, você é simplesmente um corpo. Então, e é um nível tão agressivo, ao mesmo tempo, né, que se fala que a informalidade ela é um resquício do subdesenvolvimento, mas você tem uma elite esse tipo de comportamento misógino de uma elite tão pouco cosmopolita, né, é curioso essa contradição. Mesmo nos espaços intelectuais, né, é claro que quando você vai para um espaço corporativo é muito pior. Mas isso não está resolvido tampouco na esquerda, né? Tampouco num debate de esquerda. Quando a gente vê hoje, ao mesmo tempo que eu tenho um espaço, que eu aproveito esse espaço para falar de gênero, e eu não era feminista, eu brinco que o Brasil me obriga a ser feminista, eu não queria precisar falar de gênero, não é o meu tema. E isso é bastante complicado, né? Porque ao mesmo tempo, quando eu começo a falar de gênero, eu sou segregada também de espaço dentro da própria esquerda. Eu não tenho mais a mesma voz entre circuitos da esquerda que se eu começo a falar de gênero, eu passo a ser uma mulher. É aceita até começar a falar sobre esse tema. E ao mesmo tempo que é muito importante que eu use um pequeno lugar que eu ocupo para falar de gênero, porque isso eu trago quantas mulheres junto comigo, né? Mas é surpreendente de que, ao mesmo tempo, a própria exclusão de que eu tenho em certos debates de esquerda é visível, mas, ao mesmo tempo, a quantidade de mulheres hoje que eu debato, que são maravilhosas e com quem eu tenho trabalhado, e não só mulheres, mas os grupos minimamente preocupados com essa questão, também vale muito mais a pena do que pensar nessa mentalidade tão pequena. Rosana Pinheiro Machado, muito obrigado pela entrevista. Foi um grande prazer conversar com você. O prazer foi todo meu.